conversarmos um pouquinho, para que eu possa conhecê-las. Sejam bem-vindas a mais uma aula sobre o desapego sueco. É muito forte, né, esse vídeo, e ele reflete muito do que eu vejo, muito das pessoas com quem eu converso. O acúmulo, ele está aí em toda parte, e em todos os casos. Se você fala, não, eu não sou acumulador, mas todas nós temos itens, temos coisas que nós acumulamos, que nós não usamos e que também não desapegamos. E o desapego sueco, ele fala exatamente sobre isso, sobre as consequências, né? E aonde nós podemos chegar se não aprendermos a limpar adequadamente, a organizar e a desapegar. O que nós vimos ali são casos extremos, mas é mais comum do que a gente pode imaginar. E como a pastora Lilian está aqui, já vem acompanhando um bom tempo, eu tenho falado muito sobre isso, e eu ensino que o desapego sueco, ele me ensinou que o lar, ela é uma casa com emoções. E as nossas emoções, elas se refletem ali na forma como nós cuidamos dessa casa. Essa mulher, a dona desse lar, essa guardiã desse lar, você vê nitidamente que ela não está bem emocionalmente, psicologicamente, isso já vem de muito tempo e a consequência foi devastadora, prejudica toda a família. Não há como viver de uma forma saudável e higiênica, não há como em um lar onde tem acúmulos. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, mas antes eu gostaria de ouvir de vocês, se vocês conhecem ou se vocês já presenciaram um lar acumulado daquela forma ou próximo daquilo e como vocês se sentiram. Gostaria de ouvir alguém falar a respeito disso. Se Oi, quiser, né? boa noite, Fábio. Na verdade, eu estava ligada aqui, mas para mim, eu não sei, eu não consegui ver as imagens. Eu via só teve uma hora que eu vi uma imagem que era um moço falando. Aí ele apareceu, mas nas outras não apareceu. Mas eu imaginei na cabeça. Será que os demais também Eu imaginei na minha não cabeça, né? conseguiram ver, gente? Porque é tão Só teve importante. uma hora que o moço apareceu, devia ser o marido Ah, dela, né? Que aí apareceu para mim. O resto eu via nitidamente, mas uhum. não via a imagem. Espera lá, então. Eu só quero Mas também não confirmar se sei se as foi só outras para mim, né? não conseguiram ver, porque realmente é muito impactante. Então, seria muito bacana se as demais conseguissem. Me dá um joinha ali, gente, se vocês conseguiram assistir ou não, porque daí eu vou repetir aquele vídeo, tá? Mas pode falar. Se você já percebeu, se você já viveu essa experiência de conhecer alguém com uma casa cheia de acúmulo. E assim, eu estava falando, eu até contei no outro dia, lá, a Michelle falou que também não conseguiu ver, ó. Ah, então eu vou pôr novamente. Que eu até comentei, né, que eu fui numa costureira e eu não sei se você lembra que eu não sei, como eu não consegui ver a imagem, mas eu imaginei a casa dela. Porque era um local que eu não sentei, eu não tive coragem de sentar. Eu fiquei em pé sem encostar em nada, porque era muita sujeira e muito acúmulo. E, nossa, gente, é horrível, horrível. É uma sensação muito ruim, né? A Era gente uma fica... sensação assim, É pesado. de uma opressão mesmo. Não era só a questão do incômodo da bagunça, era uma sensação ruim, de uma opressão, uma prisão. A pessoa está presa naquilo ali, né? Pelo menos Gente, foi o que eu senti, né? eu vou colocar aqui novamente e vocês vão dando ok, se vocês estão vendo, tá? Vamos Terry, Havaí. tá Meu nome é passando as Terry, tenho imagens? 47 Não, anos e sou uma enfermeira aqui no... não tá passando. Gente, que estranho.
Para mim, continua só o som. O som está perfeito, muito límpido, mas não passa imagem. Será que eles mudaram alguma coisa aqui? Vou tentar novamente, mas é para estar aparecendo. Vamos lá, menina, não. É para aparecer normalmente. Nossa, que estranho, vamos ver. E agora, tá. Se você clicar 2 vezes ali, talvez é isso. Tenta clicar 2 vezes Havaí. na tela ou na. Quando eu ouvi Terry, Havaí. Ainda Meu não? nome é Terry, tenho 47 anos e sou uma enfermeira aqui no Havaí. Muito estranho. Mesmo Ah, clicando. foi, agora foi. Ah, tá. Então é isso. Agora foi. Às vezes tem que ter um clique ali 2 vezes, algo assim, para dar certo. Agora tá ok. Ah, que bom. Então, perfeito. A Cíntia, será que conseguiu? Vamos ver. Dá um clique 2 Quando eu ouvi falar sobre compulsão em guardar coisas, eu não achei que eu fosse assim. Eu não me achava compulsiva, só bagunceira. Meu nome é Carrie e sou o marido da Terry. Acabei de completar 55 anos e somos casados há mais de 15 anos. Fico bravo sempre que chego em casa e vejo a casa como está. Sempre que limpo alguma parte da casa, quando volto no dia seguinte, tudo piorou. Então, depois de um tempo tentando fazer isso, eu desisti. Meus amigos me perguntam por que estamos juntos. Carrie se sente tão mal em viver nessas condições que constantemente ameaça Terry em pedir o divórcio. Meu relacionamento com Carrie é bem supérfluo. A gente briga e discute por quase nada. Pelas crianças, pela casa, pela bagunça. Quase nos divorciamos várias vezes. O nosso relacionamento vem piorando muito com o passar dos anos. O meu nome é Corey, eu tenho 12 anos e Terry é a minha mãe. Definitivamente, temos muitas coisas em nossa casa. E às vezes a única coisa que eu quero fazer é fugir disso tudo. A família corre o risco de que o serviço de proteção à criança remova seus filhos da casa. O meu nome é Jordan e eu tenho 8 anos. A Terry é minha mãe. Eu não gosto da bagunça. Às vezes eu tento limpar, mas vai sempre ficando pior. O problema é que essa bagunça toda se tornou um lar para baratas. Chamamos essas baratas de bombardeiros B-52. Eu já fui até mordida por elas. Na noite passada, eu acendi a luz e vi uma andando na cabeça do meu filho. Fiquei assustada. Nós temos uma casa muito bonita e aconchegante, mas desse jeito ela está parecendo um lixão ou um depósito. A cozinha é tão funcional como os outros cômodos. Eu posso preparar a comida desde que mude tudo de um lugar para o outro, para que não haja risco de incêndios. Comer fica complicado em nossa casa. Na maior parte das vezes, vamos para o segundo andar e comemos em frente à TV. As crianças têm que sentar na escada, têm que sentar no chão. Não tem mais espaço para se reunir como uma família. Isso é muito triste porque sabemos que uma das coisas que constrói uma família é sentar-se à mesa e falar sobre o que aconteceu durante o dia e não temos nem isso. As condições da casa oferecem muitos riscos aos filhos de Terry. Acho que respirar isso não é muito bom para as crianças.
A poeira e o tanto de coisas não ajuda. Os dois são asmáticos. Essa bagunça está contribuindo para a redução da qualidade do ar. Não é um ambiente seguro. Me lembro quando o Corey nasceu, eu disse que daria a vida por ele. E o pus nessa situação. E agora, com a Jordan, aconteceu a mesma coisa. Eu penso que estou desapontando muito meus filhos. Fábio, teu microfone tá fechado. Ai, desculpa, meninas, é verdade. E eu aqui falando, mas eu vou repetir. Começa assim, né? A gente vai acumulando algumas coisinhas, pode ser papéis, livros, canetas, roupas. Quando a gente vê o acúmulo chegou na nossa casa, uma parte dela, e nós não podemos deixar chegar no ponto, né, onde essa família chegou, e você vê que é nítido o sofrimento de todos, inclusive da pessoa que é acumuladora, porque nesse estágio já é uma doença. Dentro do curso ali do Desapego Sueco, para quem já é minha aluna, a gente tem uma aula sobre a diferença de colecionador e acumulador, né? O colecionador, ele tem muitas coisas, mas elas são bem armazenadas, elas são limpas, elas são bem cuidadas, e o colecionador tem orgulho em mostrar aquele espaço para as pessoas. O acumulador, não. Ele fala assim, nem entra aí, que isso aí está sujo, está bagunçado, ele tem vergonha, o ambiente é sujo, não tem critério de organização, e pode até trazer doenças, né, ali para as pessoas. Então, a bagunça, né, seja num canto, seja numa gaveta, seja em qualquer lugar, nunca vai trazer benefícios para nós, tá bom? Que a gente sempre tenha como reflexão isso quando a gente vai fazer, ou tem preguiça, tá com preguicinha de fazer o desapego sueco, reflita sobre isso. A bagunça, ela vem pelo excesso, e ela não traz benefício nenhum, seja num canto, seja num quarto, seja numa gaveta. Não deixe acumular. E aí eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação da nossa aula de hoje, que ela vai falar sobre como aplicar o desapego sueco na sua casa. E o que é? Nós temos falado muito em nossas lives sobre o que é, Fábio, esse tal desapego sueco. Para quem ainda não sabe, eu já aplico esse método há quase 5 anos na minha casa. Começou durante a pandemia, onde eu fiz um curso de personal organizer, e depois eu fiz um curso com uma americana, e ela citou esse método, não tinha nada no Brasil, eu traduzi esse material, e eu comecei a adaptar para ele, porque ele é da Suécia, eu comecei a trabalhar ele de uma forma que fizesse sentido no Brasil. E ele é um método de desapego, onde a criadora, ela simplesmente fala assim, né? Ninguém quer pastralhas. Então, ela fala assim, começa a desapegar em vida, para você não deixar só um bom legado em vida, mas também na sua partida. Quando outras pessoas tiverem que fazer o desapego por você, para que elas não fiquem com raiva de você nesse período, mas para que elas realmente sintam alegria por estar fazendo isso por você também. Então, a primeira coisa que nós devemos refletir antes de sair aplicando o método é que sem clareza, sem mudança.
Sabe, que clareza é essa? A clareza de você olhar para as suas posses e você observar, tenho demais? Talvez você fale, Fábio, eu não sou uma pessoa acumuladora, mas comece a observar. Será que eu não estou deixando produtos de limpeza vencer? A minha despensa não tem muita coisa que eu não estou utilizando? Quem já participou das minhas lives sabe o quanto que eu quase choro quando eu falo de comida, né, desperdiçada, né? Em um mundo onde muitas, milhares de pessoas morrem de fome, nós estamos deixando alimentos vencerem, alimentos estragarem por acúmulo. Então, é muito sério essa questão do acúmulo. Conforme eu vou falando, se vocês quiserem escrever ali no nosso chat, enfim, tiver alguma pergunta, vocês podem fazer que eu vou esclarecendo ali para vocês, tá? Então, essa clareza, ela vem da gente realmente aceitar que somos acumuladores. Infelizmente, essa é a verdade. Pode não ser em tudo, mas se a gente pedir assim, vamos abrir uma gaveta, vamos abrir um armário, vamos dar uma olhada. Às vezes até você também não tem tantas coisas, mas é desorganizado, teu processo não tem critério. Então, você tem aí gerado estresse, às vezes, para você, para sua família. Enfim, tem que ter clareza. Como que eu quero que esse lar se torne e como eu vou fazer isso? Né? Como eu vou conquistar o lar dos meus sonhos? Reflita. A maioria das pessoas pensa que é difícil descartar ou difícil descartar coisas inúteis e por isso é algo que precisa ser treinado com o tempo. É preciso clareza para entender que a função daquele objeto que não utilizamos já foi cumprida. Será que a gente tem clareza nisso? Será que a gente, quando consegue olhar, por exemplo, uma das coisas que está me incomodando já é a minha cuia. Por incrível que pareça, gente, essa cuia de chimarrão, ela é linda. Eu amo ela, mas eu estou incomodada que tem algumas pedrinhas dela que já estão caindo. E aí eu penso, meu Deus, eu vou tentar restaurar essa cuia. Mas também eu penso que eu tenho outras ali que eu gosto de utilizar. Tem uma que está perdida, inclusive, que é a Linder, que eu falei no meu processo de mudança. Eu ainda não localizei essa cuia, porque os meus móveis, né, vão ser todos planejados e quem é minha aluna vai acompanhar tudo, que nós vamos filmar todo esse processo para vocês, verem exatamente como eu faço, e vai ser uma bênção. Mas eu tenho pensado assim, que o tempo dela está chegando. O tempo de descartar essa minha cuia está chegando. Ela já faz muito tempo que está comigo. E eu tenho pensado assim, será que vai valer a pena restaurar? Será que não vai? Mas, enfim, ela ainda está muito bonita e eu a utilizo, tá? E eu a utilizo. Mas, às vezes, você tem coisas aí na sua casa que você não utiliza. Já perdeu o sentido para você. Ou você comprou e nunca usou, como a gente já mostrou numa live, numa das nossas aulas, a gente já falou sobre coisas que nós compramos inúteis e que nunca usamos, e por que que mantemos isso? Né? Existe um apego desnecessário a coisas inúteis. Então, descartar, doar ou se livrar disso é a melhor coisa que a gente pode fazer na nossa vida. Eu não vou pegar leve, não vou massagear o ego, não vou ficar querendo ouvir explicações, a verdade é essa. Ninguém quer nossas tralhas, e o dia que a gente partir, eles vão botar tudo numa caçamba, vão doar, vão jogar fora sem dó nem piedade. Então, vamos ter na nossa casa aquilo que tem sentido para nós e aquilo que tem sentido para a nossa família, que não seja peso, né? Por exemplo, eu tinha muitas forminhas para fazer bolacha, para fazer bolo, para fazer, enfim, coisas decorativas. E um dia eu falei, meu Deus, faz quantos anos que eu não utilizo isso? Doei para quem está nessa fase, para quem gosta, para quem tem tempo disso. Então, vai ser muito mais útil para alguém que vai utilizar do que ficar na minha gaveta 5 anos parado, só ocupando espaço. Então,
Mas é difícil para muitas de vocês. Talvez eu estou falando aqui, algumas estão falando, eu não consigo me desapegar assim, desse jeito que a Papo está falando, não. Ai, meu Deus, assim é muito radical, assim é muito difícil. Então, a gente vai treinar com coisas, antes da gente ir para as coisas maiores, para não desanimar, a gente treina com aquilo que é mais fácil para nós nesse momento. Tá? Então, por exemplo, nas aulas eu dou essas sugestões para as meninas. Vamos, essa semana, né, pegar todos os esmaltes que a gente tem aí pela casa vencidos ou que estão secos, estão estragados. Vai juntar numa caixinha. Ah, Fábio, não tem esmalte. Caneta. Junta todas as canetas pela casa e faz o teste, que está funcionando, que não está. Junta. Né? Material escolar de criança. Todo ano tem que comprar material novo. Aí você vai ver, tem um monte de lápis de cor bom, tem um monte de caneta, tem um monte de borracha, tem um monte de apontador. Aí você vai falar, Fábio, mas meu filho não quer usar as mesmas coisas. Sabe o que eu faço? Eu vou fazendo kits e dou para alguma instituição. Lápis de cor, caneta, lapiseira, borracha, tudo aquilo que os meus filhos não querem reutilizar naquele ano, eu faço kitzinhos no plásticozinho mesmo, colocam assim, e levo para instituições. Vocês não imaginam, gente, quanto eles ficam felizes de receber esses materiais, né? Tesouras e etc. Monta, leva na sua igreja, doa para pessoas carentes que você conhece. Gente, é impressionante como as pessoas são gratas. Mochila, estojo. Para que acumular isso, sendo que tem tanta gente que precisa? Então, é muito sério. É preciso ter clareza que a função daquele objeto que não utilizamos já foi cumprida. Ah, mas eu atendi uma cliente uma vez que tinha um monte de terninho, cada conjuntinho mais lindo que o outro no guarda-roupa dela. Mas ela não trabalhava no mundo corporativo já há quase 10 anos. Ela era empresária, o look dela estava mais despojado, ela usava mais tênis. Ela falou, gente, por que eu estou guardando essas roupas se eu não me vejo nem mais nesse momento da minha vida? Então, ela tirou todas aquelas peças e ela doou, algumas ela vendeu. Mas ela falou, a história até está aliviada, agora meu guarda-roupa tem espaço para aquilo que tem sentido para mim. Assuma a responsabilidade. A mudança, ela depende de cada um de nós. Tomar a decisão de diminuir nossas posses é pensar em um futuro mais tranquilo e um presente menos estressante. A intenção não é removermos coisas que tornam a nossa vida mais agradável e confortável, e sim controlarmos tudo o que temos. Eu sempre trago imagens, né, de lugares mais minimalistas do que geralmente é a minha casa. Mas por quê? Porque isso me é muito agradável de olhar. Eu pretendo chegar num nível mais ou menos assim. Onde você consegue rapidamente ver tudo o que tem no ambiente, te traz tranquilidade para organizar, para limpar, as coisas estão em ordem. E isso, para mim, é algo que me dá clareza e me gera a ter uma atitude de mudança. Então, deixa eu só dar uma olhada aqui, ó. Preciso deixar meu guarda-roupa de forma que faça sentido para mim. Estou adiando isso já há algum tempo. Quem que está falando aqui? Escreve o nome, por favor, só aparece para mim assim o usuário do Zoom. Perfeito. Essa consideração, ai, Miriam, que benção. Essa consideração, isso que você escreveu, é exatamente o que acontece conosco, o que acontece comigo também. Né? Eu olho e falo, gente, eu preciso mudar isso. E às vezes eu estou assim, sabe, sem força, desanimada. Gente, a casa... Quando você começa a ter esses sintomas, que você está desanimada para fazer algo, por favor, arrume forças, bota uma música que você gosta, pega e faça. Por quê? O acúmulo, né, ele suga as nossas energias. Ele atrai, infelizmente, essa é a verdade, espíritos malignos também para aquele ambiente. E nunca
né, que essas coisas ruins vão querer que a gente vá para a luz. Vai querer que a gente continue nessas trevas que é a sujeira, que é o acúmulo, que é o desânimo. Então, isso mexe muito com as nossas emoções. E é nessa hora que a gente tem que ter força e já fazer. Ou, de preferência, fazer antes que esse sentimento chegue. Então, todas as vezes que eu me sinto desanimada, sem energia, para baixo, etc., eu vou lá e corro destralhar alguma coisa. Eu corro fazer o desapego sueco. E fazer com as roupas, que é o que a gente vai ver, é muito bacana, porque é a parte que mais a gente vê resultado rápido, né? Então, é tornar isso, o nosso futuro menos estressante, mais tranquilo, o nosso presente menos estressante. Não tem nada melhor do que a gente abrir a nossa casa e encontrar esse ambiente em ordem, organizado, limpo, ou que seja fácil de você fazer isso. É maravilhoso. E você não precisa simplesmente deixar só um sofá e uma TV na sua sala, não é isso. Mas é tornar esse lugar agradável e confortável. Ter controle sobre as suas posses. Eu já atendi clientes que elas não sabiam o que elas tinham. Elas falavam assim, olha, se você me perguntar onde fica tal pote, eu não sei. Se você me perguntar se eu tenho tal coisa, eu não sei. Porque é a minha tata que cuida de tudo isso. Eu não sei nada. Não sei, ela que faz o mercado, que faz as compras do... Então, essa cliente, ela não tinha o domínio sobre a casa dela, ela não tinha o controle da casa dela. E, consequentemente, ela também perdia muito dinheiro com isso. Quando ela fez, né, o método do desapego sueco, ela assumiu essa responsabilidade, ela começou a ver quanto desperdício, quanto excesso, e ela começou, consequentemente, a ter mais dinheiro, né, e a se sentir mais segura dentro da própria casa dela. Então, isso é muito sério. E algumas coisas que eu fiz questão de trazer aqui para vocês, né? Que por mais que gostemos muito de alguma coisa, isso pode se tornar um pesadelo no futuro. Uma qualidade exagerada torna-se um defeito. Um exemplo pessoal são as minhas louças e roupas de mesa. Quando começo a ficar estressada com a quantidade de coisas para organizar, dou um jeito de vender ou doar parte dela. Geralmente eu fico muito feliz em doar algo para alguém que precisa. E fico mesmo. Né? Pratos que já não tem mais o jogo completo, copos também que o jogo já não está mais completo, talheres que já não estão tão bons, eu junto tudo e dou para pessoas que precisam. Aqui nós recebemos muitos venezuelanos, haitianos na minha cidade, então eles estão sempre nos bazar da igreja ou em eventos, e a gente sempre pode abençoar pessoas com essas coisas que estão já trazendo peso na nossa vida. Então, é uma qualidade, no meu caso, ser uma meseira, ser uma boa meseira, ser hospitaleira? Claro que é. Com isso, eu gosto de ter coisas para mostrar, para oferecer. Porém, se está acumulando, se eu já não tenho mais espaço para pôr o que eu tenho, para armazenar adequadamente, não tenho motivação para estar em excesso. Está na hora de desapegar. Tá? Então, por mais que eu goste muito disso, lá na frente pode se tornar um pesadelo. Eu posso olhar tudo aquilo e falar, meu Deus, eu não tenho ânimo, eu não tenho espaço para guardar. E essa desculpa do espaço é o que eu mais escuto. Como que eu não tenho espaço? Na verdade, nós temos espaço suficiente. O problema é o excesso, né? Sempre vai ser o excesso. Que tipo de futuro você almeja? Talvez você entendeu a importância de descartar aquilo que não tem mais utilidade para você. Então, comece o processo de desapego sueco categorizando seus itens. Escolha uma categoria que você acredite ser mais fácil de lidar. Gostaria de ouvi-las agora. Qual categoria para você? Não tem problema se você não pode ligar a sua câmera, mas eu gostaria de ouvir. Qual é a categoria que é mais fácil para você começar a fazer desapego? Compartilhem aí comigo.
Gente, vocês podem falar, tá? Vocês estão escrevendo, mas podem falar, quero ouvi-las. Oi, Fabi. Para mim, o mais fácil é a cozinha. E foi o que eu fiz recentemente. Eu estava aqui relembrando das aulas que eu tive com você. Eu fui até pegar meu caderno aqui. Nossa, muito bom as anotações. Muito bom. Então a cozinha é o lugar mais fácil, mais prático para mim. Querida, que saudade, né? Me acompanha há tantos anos. Que bênção tê-la aqui conosco, Mi. Mais alguém? Oi, Fabi. Para mim também é a cozinha. Eu estou nesse projeto aí de fazer um detox, que é algo que Deus tem ministrado no meu coração já faz 2 anos. Eu acho que na mudança a gente vê muita coisa que a gente guarda desnecessário, né? Porque a gente acaba tendo que se desfazer de muita coisa. Mas mesmo assim, eu sinto assim que eu ainda fiquei com muita coisa desnecessária. E aí tem sido um processo muito doloroso até para mim, e eu nem sou uma pessoa assim de muito apego, mas eu descobri que tem coisa aí que precisa ser revista. Agora, a questão da cozinha, para mim, é tranquilo, assim, o potinho não tem tampa, se tem alguma coisa ali trincadinho, qualquer coisa, se não coube no armário, qualquer coisa assim, eu já tô tirando tudo dali e fazendo um limpa, né? Quando às vezes é bom e eu acho que também não combina com a minha cozinha que eu quero deixar e eu vou separando e colocando comida e dando para as pessoas e falando que não precisa devolver o pote. Enfim, eu vou fazendo uma maneira de limpar. Mas o quarto, assim, a questão das roupas, eu tenho procrastinado, acho que essa é a palavra, e tem sido assim, para mim, algo que eu tenho que ainda desvendar o que que tem por trás de tudo isso, porque está sendo bem tenso esse processo para mim. Uau, muito interessante tudo que você trouxe, amei. Obrigada, né, por ter compartilhado isso com a gente. Acredito que é o sentimento de muitas de nós. Você já conseguiu adquirir o livro, Miriam? Sim, sim, foi o livro que a Vera trouxe para mim lá de Cascavel, que eu tô aqui em Floripa agora, né? Ah, agora que eu reconheci que como não está aparecendo a imagem, meu Deus, Miriam, quanto tempo! Também há muitos anos participando aqui dos meus workshops conosco. Ah, que prazer imenso falar com você, que coisa boa. Meu bem, Eu que exatamente. Então, agradeço. você vai ler ali e não sei se você já conseguiu chegar no último capítulo, que é o capítulo da libertação. Quando você Ainda chegar não cheguei nele. Quando você chegar lá, você vai entender o que você está passando. Eu acredito muito nisso. Mas sempre haverá coisas que são mais difíceis para a gente desapegar. Sempre. Comigo não é diferente. Você fala em vamos desapegar dos livros, eu já começo a ter uma tremedeira aqui. Porque, por mais que eu faça isso, por mais que eu já não me considero assim, no nível que eu era de acumular livros, mas para mim sempre categoria livros é assim, eu deixo por último, mas eu faço, pelo menos 1, 2 vezes por ano, eu tiro os livros, eu dou, eu dificilmente eu vendo, eu dou para instituições aqui da minha cidade, dou para parentes próximos, né, para pessoas na igreja. Qual é a diferença do método do desapego sueco para qualquer outro método? Diálogo, né? Diálogo. Eu amo demais esse método, porque assim, não é só eu vou jogar fora esse item, mas se eu quero que ele permaneça na minha família ou com alguém, eu vou conversar sobre esse item com as pessoas. Por exemplo, meu esposo está aqui, né? Ele está aqui treinando no baixo dele, né? Baixista na igreja. E assim, a gente precisa conversar. Amor, quando você morrer,
né? O baixo, você quer que eu fique com alguém na nossa família? Me responda, amor. Eu te perguntei isso. Você quer que o baixo ele fique com alguém na família? Olha lá, eu já ia falar assim, nossa, eu quero manter esse baixo como uma lembrança do meu marido, se ele partir primeiro, né? Mas ele já falou o seguinte, aqui na família ninguém é baixista, então pode ir lá para a igreja. Você viu? Que interessante como cada um tem uma percepção das posses. Eu me lembro muito quando a minha sogra, ela fez uma pergunta na família. Ah, ela fez uma pergunta, não. Ela fez ela expressou algo, né, que estava no coração dela, que era uma preocupação de anos dela. Ela falou assim: eu não sei o que fazer quando eu morrer, porque para qual dos filhos eu vou deixar o piano? E aí os três falaram assim: eu não tenho nem espaço para ter esse piano em casa. Mãe, pode dar, porque. E ela, eu vi que na hora ela levou um choque, porque ela achava que os filhos iam brigar para ficar com o piano. E ela ouviu que nenhum deles queria ficar com o piano. Então, o que ela fez em vida? Vendeu o piano. E vendeu para quem? Para a irmã mais nova dela, que tinha esse apego emocional àquela peça, aquele objeto. E para ela ia fazer muito mais sentido ter aquele piano em casa do que para os próprios filhos. Então, vocês entenderam que às vezes a gente sofre uma vida inteira para quem eu vou deixar tal coisa. E às vezes você nunca nem perguntou para eles, mas alguém quer isso? Quando a gente pensa, né, é tão radical você pensar que ninguém quer nossas tralhas, gente, é sério, é sobre isso. Então, converse sobre os itens. Eu falo para o meu marido, de todas as louças que eu tenho aqui, 2 vai ficar com ou a Sofia ou com o meu filho, mas de preferência com a minha filha, que são as louças que eram da minha avó, né, que é um jogo completo de louças, maravilhoso. Gente, eu nunca vi tanta peça maravilhosa na minha vida. Um jogo de chá tem 24 peças, gente. Só o jogo de chá tem tudo que vocês podem imaginar. É um jogo de louça maravilhoso. E as minhas louças da Pipa Studio, que é uma louça caríssima, importada. Eu falo para ele assim, isso aqui é a relíquia que eu quero deixar para minha filha. O resto você pode fazer o que quiser. Mas a louça é a minha herança para ela. Então, e eu falo isso constantemente. Por quê? Porque eu valorizo isso e eu quero que eles valorizem também. Mas se nós não conversarmos, gente, a coisa vai, ó, vamos botar uma caçamba ali e vão levar. E às vezes tem coisas que seriam muito bacanas deixar ali na história da família. Hoje, talvez, a gente não valoriza, mas lá na frente, a gente começa, né, vai ficando mais velho, a gente começa a ficar refletindo, poxa vida, e começa a querer deixar um legado, também uma história através dos seus objetos, né? Eu estou lendo aqui, a Cíntia colocou, aqui em casa, brinquedos estão na reta. Nem me fala, brinquedos aqui comigo também é um processo com a minha filha mais nova, meu mais velho é bem tranquilo, mas ela ainda brinca muito com os brinquedos dela, mas aqui em casa, desapego sueco com ela praticamente todo mês. Ah, o meu livro comprei, né, vai chegar em Balneário. Meninas, nós faremos um workshop em Balneário Camboriú, no mês de junho, se não me engano, tá? Vai ser um workshop presencial do Desapego Sueco, onde eu vou ensinar a dobra terapia também. E para você que vai assistir aí no YouTube depois, nós temos um workshop no Rio de Janeiro, no mês de março, e em breve já vamos abrir as inscrições para vocês, tá? E o de Toledo já está esgotado, que vai ser aqui no mês de fevereiro. E de Cascavel, no mês de fevereiro, nós temos ainda algumas vagas, então você pode também fazer a sua inscrição no meu Instagram, Fabi Freire, _mentoria. A Cíntia também colocou aqui, eu não tenho dificuldade ao desapego, mas venho de um lar onde se acumula muita coisa, mesmo após a morte de alguém. Apego emocional. Exatamente. Todas nós temos exemplos, né, de algum ambiente do acúmulo. E eu vim de um lar, né? Espero que minha mãe não fique chateada de falar isso. Mas a minha mãe, graças a Deus, não existe mais. Na casa nova não tem dela. Mas na casa antiga, a minha mãe, as casas antes os terrenos eram grandes, né? Nós tínhamos muitos cômodos, espaços. Então, eu vim de um lar que tinha um quartinho da bagunça.
Era um quarto, gente, um quarto mesmo, do tamanho do quarto que hoje é o quarto do meu filho. E era o quarto da bagunça. E adivinha, né? Alguém gostava de ficar naquele quarto? Não. Alguém gostava de limpar aquele quarto? Não. Então, os filhos foram saindo de casa, foram casando, etc e tal. Minha mãe quis mudar para uma casa menor. E nessa casa menor não teve como ela ter o quarto da bagunça. E aí ela falou, aonde eu vou pôr tudo isso? Eu falei, mãe, vai ter que despraiar. Não tem espaço nesse novo quarto para pôr. Então, mas ela ainda deu um jeito de montar um guarda-roupa, né? E eu falo para vocês que toda vez que eu abro aquele guarda-roupa, meu pai tem um monte de pastinha com papel. Não sei para que até hoje, que tudo eu já falei para ele, que tudo é online, não precisa ter comprovante de nada. É só você puxar ali o extrato, para olhar no celular, mas enfim. A hora que partirem, o que tem ali vai para uma caçamba, vai para o lixo. Não tem sentido para a família. Né? Mas ainda de um quarto foi só para um guarda-roupa. Já vencemos um processo grande aí. Mas a reflexão que fica é, para que ter quarto da bagunça? Para que desperdiçar um espaço com um quarto, gente, para ter bagunça? Que pode ser um escritório, um ateliê, uma sala de oração, enfim, um espaço para você, né, ser o teu refúgio ali, para você, enfim, estudar. Não tem necessidade. Quarto de bagunça. Graças a Deus, eu já vim para o meu novo lar. Quando eu casei, né, eu já vim consciente disso. E como nós vamos fazer? Por categorias. Uma categoria fácil é aquela que com muitos itens para escolher e sem muita conexão sentimental. Eu é com roupa. Para mim, roupa é super tranquilo. Outra falaram que é cozinha, enfim. É importante que a sua primeira escolha seja fácil para você, que eu não quero que você desista imediatamente. Então, se alguém vier fazer desapego sueco aqui em casa, não comece pelos livros. Eu já vou ficar muito frustrada. E é isso que a gente tem que cuidar com a nossa casa. Você vai fazendo um quarto, né, em conjunto com o seu esposo, o que seria mais difícil para ele desapegar? Talvez para você roupa é tranquilo, para ele é difícil. Então, não vá desapegando as roupas dele primeiro. Converse. Não vou lá chegar no meu filho e já vou fazer com os brinquedos. A minha filha é muito apegada com os brinquedos dela. E a bichinha, quando eu faço desapego, às vezes sem ela estar no quarto, e eu dou para as primas, etc e tal, pois ela sabe, aquele brinquedinho minúsculo, ela vai na casa da prima e fala, mãe, por que você doou aquele brinquedo que era meu? Eu falo, gente, como que ela lembrou aquele negocinho que era dela? Pois ela sabe. Então, com ela, o processo é diferente. E eu tenho que fazer com ela, porque eu preciso ensiná-la a desapegar daquilo que ela não está mais usando. Falo, filha, vamos vencer, vamos. Ai, mãe, mas ela brinca ainda com muita coisa, mas com outras não. Então, fazer junto com as outras pessoas vai dando autonomia para elas, vai ensinando o método, e vai também fazendo com que eles tenham esse estilo de vida, de menos acúmulo e excesso. Então, é importante, mesmo que sejam crianças, eu tenho videozinhos da minha filha com 6 aninhos de idade fazendo dobrinhas, etc. Ela vai fazer 12 agora. É uma gracinha. Então, a gente tem que ensinar isso também, fazer junto, é muito bom. Então, por exemplo, né, peguei a categoria roupa, como um exemplo. Você vai pegar itens de cozinha, o que você quiser, mas escolha uma categoria. O que eu faço? Primeiro, eu tiro tudo que tem naquele guarda-roupa e coloco em cima da minha cama. Aí eu vou limpar, aí eu vou começar a organizar, e daí eu vou separar. Higienizar esse guarda-roupa é importante, né? A Michelle, que é minha aluna há mais tempo, eu ensino uma soluçãozinha com cravo, né? Coloca lá meio copo de água, meio copo de álcool, e você primeiro vai ferver o cravo, uma quantidade de cravo, e vai fazer essa misturinha, coloca aí, depois deixa esfriar, né? Aquele líquido, né? Forte ali que ficou, e mistura no borrifador meio copo de água, meio copo de álcool e meio copo do cravo que você ferveu, sem o cravo, só o líquido, e vai higienizar o teu guarda-roupa, vai ficar, além de um cheirinho gostoso, vai evitar formiga, ácaro, é uma benção, então, você utilizar
essa soluçãozinha muito prática para limpar. Organizar, essa parte de organização vai exigir mais técnicas, vai exigir critérios, então faça o curso, né, completo do Desapego Sueco para você aprender, categorizar, organizar. Existem organizadores fantásticos que você pode utilizar. Se você não pode comprar organizadores nesse momento, você pode usar caixas. Muitas vezes eu usava até as minhas coisas da minha cozinha, potes da minha cozinha como organizadores, que eu não estava utilizando, mas serviam para organizar minhas coisas, e são muito bons. Acho que eu vou gravar um vídeo sobre isso, sobre usar o que a gente tem em casa para organizar, dar essa dica aí para vocês. Dê a tudo um lugar onde você não se sinta zangada, irritada ou desesperada ao sair de casa. Eu comprei uma caixinha para colocar as chaves. Mas se essa caixinha tem tampa, se ela é escura, se ela fica num lugar não acessível, isso vai te trazer irritação. Toda vez eu tenho que abrir aquela caixa. Então, o que funcionaria? Talvez uma bandeja. Ou uma caixinha aberta, sem tampa, que fica próxima à porta. Então, a gente precisa pensar em soluções para que não tenha irritação na hora da gente fazer essa organização. Quando limpar a sua casa, leve uma sacola ou um cesto junto, enquanto limpa a casa ou use um avental com um bolso enorme. Sempre que vir algo que não está onde deveria estar, coloque no bolso, no avental ou na bolsa ou nessa sacola. Já vim descendo a escada, já vim encontrando coisas que não estão no lugar, já vai colocando ali, para depois você organizar. Se você estiver tendo um problema repetidamente, gente, corrija. Corrija. Opa! A gente está sempre perdendo o celular. Então, corrija isso. Eu vou chegar, eu vou encontrar um lugar onde a gente vai deixar o carregador, o celular, a caixa do óculos, os anéis, se vai tirar na hora de lavar a louça. Já corrige esse problema. Caçar coisas perdidas nunca é um uso eficaz do seu tempo. Peça uma segunda opinião antes de doar as suas coisas. Converse com as pessoas. Será que isso eu vendo, eu dou? Converse com as pessoas na sua casa. Jogo fora. Eu estava conversando na live que eu fiz antes com vocês sobre... dentro do Desapego Sueco, as pessoas me pedem muito para dar cursos para secretárias do lar. E quando nós fazemos isso, a primeira coisa que eu pergunto para elas é: o que mais faz perder tempo numa casa quando você tem que limpá-la? E elas falam sempre a mesma coisa: sair catando as coisas que estão espalhadas pela casa. Então, é uma coisa tão simples de se fazer, ensinar os membros da nossa casa a colocar as coisas no lugar, que às vezes nós nos irritamos que as secretárias do lar não estão limpando a casa corretamente, mas elas não conseguem, porque elas perdem 2, 3 horas do tempo delas colocando as coisas no lugar que estão fora. Calçado que está fora no lugar, roupa espalhada, acessório, louça que está espalhada suja pelos quartos, pela casa. Então, até ela conseguir chegar na hora de limpar e organizar, gente, o tempo já foi muito do tempo dela. Então, ela tem que fazer uma limpeza rápida mesmo. Então, isso é uma dica básica que eu passo para vocês. Se vocês querem que a pessoa que vai limpar e organizar faça isso melhor, otimize o tempo dela, gente, já colocando as coisas no lugar. E ensine todos os membros da família a fazer isso. A economia de tempo vai ser enorme, inclusive para nós que fazemos, porque eu faço aqui em casa, vem uma vez por semana, a cada 15 dias, então a maioria é a nossa família mesmo. Nós temos um combinado, um está lavando, outro está secando, outro está guardando, é um trabalho em equipe. Então, a gente vai mantendo o máximo de coisas possíveis limpas e no lugar, para não causar estresse aí, depois para uma pessoa só, ter que fazer tudo isso de uma vez é muito estressante. E é isso, meninas. Eu quero fazer esse convite para vocês, né? O nosso tempo, né, voa. E eu quero fazer esse convite para a gente, né, viver algo incrível juntas, tá? Eu gostaria de ler esse trechinho aqui, que é algo que me chamou muita atenção. Você já viveu uma época da sua vida onde o caos começa a soar como caos dentro de você,
onde as pilhas que você evita, os planos que você atrasa e os hábitos que você ignora começam a gritar mais alto do que qualquer sermão que você já ouviu. Há momentos em que Deus deixa você parar de orar por mudança e te pressiona a te preparar para a mudança. Então, aqui é um tempo que, às vezes, você está orando aí para Deus mudar a tua vida, para Deus, né, mudar a sua história, mas Deus quer te preparar para a mudança. E te preparar para a mudança vai exigir de você posicionamento e atitude, tá? Então, não ore só por uma mudança, né? Talvez você está sendo pressionada nesse momento para fazer a mudança na sua vida. E é por isso que eu quero te convidar para participar da nossa primeira turma do Desapego Sueco de 2026. Agora já começam as lives também exclusivas, mostrando passo a passo. Nós temos muitas aulas ali gravadas para vocês, materiais de apoio. E eu estou muito feliz que agora a gente vai voltar com força total, né, com o nosso grupo, com as nossas alunas, compartilhando tudo, sendo muito verdadeira, sendo muito honesta com aquilo que funciona, que não funciona, o que a gente tem feito, e te ensinando a conquistar isso e a também ensinar outras pessoas a conseguir atingir a mesma libertação. A minha vida ela tem problemas e eu tenho, né, desafios igual a de todo mundo, mas eu fico sempre impressionada quando as pessoas vêm na minha casa, elas falam sempre a mesma coisa: ai, que gostoso estar aqui. E muitas das vezes é impressionante. Eu estou na cozinha preparando alguma coisa, quando eu olho, a pessoa está no sofá dormindo. Ela está no meu sofá relaxando. E eu olho assim, eu fico pensando: vocês vieram aqui para dormir? E eu falo assim: não, mas é que eu estou sentindo uma paz tão grande, é tão gostoso ficar aqui. Eu falo: amém, então fica aí quietinho enquanto eu vou terminando aqui de assar o pãozinho de queijo, de preparar. Mas é impressionante. A maioria, até os adolescentes, eles vêm aqui, eles às vezes falam: eu vou ficar a noite inteira acordado, vou fazer isso aqui. Quando eu olho, estão tudo dormindo, né? O ambiente, ele vai proporcionando isso para as pessoas, né? O que a gente vem construindo, ele proporciona isso. Então, você pode conquistar fazendo parte da primeira turma do Desapego Sueco, onde eu ensino também a dobra terapia, que é uma técnica sensacional que me ajudou muito com problema de ansiedade que eu tinha muito forte. Durante a pandemia se agravou, e aplicando a dobra terapia, eu consegui assim, vencer muito disso na minha vida, e eu amo ensinar, eu amo praticar com as pessoas aqui em casa. Então, é esse tempo, né? Que se você quiser receber esse direcionamento, palavra e estratégias práticas para viver o que Deus, né, tem para você através da organização, esse tempo, ele é para você. Fica aqui o meu convite, mais uma vez, para você fazer parte dessa turma do Desapego Sueco, né? Me siga no Instagram, Fabi Freire Mentoria, peça para você fazer parte da nossa comunidade do Desapego Sueco. Nós temos um grupo do WhatsApp ali do livro, onde compartilhamos antes e depois, compartilhamos muitas ideias, estratégias e sorteio de brindes, que é o que a gente vai fazer agora, para você, né, já saber aí se foi vencedora ou não. Então, agradeço quem vai assistir no YouTube. Se você quiser saber mais, fica o convite e faça parte da nossa turma, na primeira turma do Desapego Sueco de 2026. Gente, eu vou então agora fazer o sorteio